E aí, pessoal, eu tenho umas novidades aqui para mostrar para vocês, de umas coisas que eu implementei desses últimos dias, que eu já vinha trabalhando, que é uma melhoria que eu tava sentindo vontade de incluir aqui na ferramenta, relacionada a facilitar o trabalho com sprites, com telas, com áudio, para produção de jogos, né? Que é o que todo mundo quer produzir aí para o MSX atualmente. E aí é o seguinte, eu em conversa com o Mário, que deu umas dicas legais da Clube MX, da revista Clube MX. é, eu tive algumas ideias de montar aqui uns comandos novos, que é um exemplo aqui, um teste que eu fiz. O primeiro comando que eu quis botar, embora esse aqui foi só um teste inicial, foi uma versão nova aqui do comando play, já que o Xbasic ele não compila o comando play. E eu não queria fazer o comando play tal como era original, né? Embora aqui ele está chamando o play do Basic quando você usa esse comando. Eu queria fazer num estilo de recursos, de inserção de recursos dentro do objeto, dentro do arquivo ROM, como se funciona mais ou menos um arquivo executável no Windows, onde você pode colocar em telas e anexar o executável, e melodias, e objetos, imagens, você pode anexar como recursos num executável Windows. E eu quis assim pegar, tendo uma ROM, o arquivo da ROM, poder pegar objetos e anexar lá dentro de forma fácil. Então, o primeiro teste que eu fiz foi aqui, criando dois recursos aqui, dois objetos de texto. E aí o comando play implementado com essa extensão do Basic, que é o CMD, eu coloco CMD play e eu digo qual é o recurso que eu quero que ele toque naquele momento. Então, nesse momento aqui, eu estou dizendo que eu quero o recurso número zero. O zero é o primeiro da lista. O segundo da lista é o número um. Então, nesse momento, eu faço um play no recurso zero e aqui no recurso um. Isso parece nesse momento meio estranho, né? Assim, essa notação, mas um pouco mais na frente eu vou mostrar para vocês como isso faz sentido. Primeiro eu vou pegar esse programa aqui Dash 5 e vou aqui com a versão nova aqui da ferramenta, eu vou, eu vou compilar esse teste 5, gerar o ROM dele. Ele gerou para Basic normal, sem Xbasic, sem a versão compilada do Xbasic, é o Basic normal. Eu vou carregar esse cara, vou carregar aqui, teste 5. Vocês vão observar que ele tocou a primeira melodia, que é o que está aqui. Ele dá uma parada esperando dar um espaço. E ele toca a segunda melodia, que é o que está aqui. Quando ele faz o play aqui, no command play, no recurso número um, que é o segundo recurso da lista, esse segundo texto, ele rodou via basic, se eu dar um list aqui, ele mostra os comandos, command play 1, command play 2, play 0. Bem, aqui é no basic normal interpretado, né? Eu gerei a ROM para o basic normal interpretado. Se eu compilar ele agora com a versão turbo, "-t", turbo, ele incluiu o XBase, que vai compilar o código, e ele trata um pouco diferente já. Se eu rodar se eu carregar novamente essa ROM, teste 5, ele funciona como da mesma forma anterior, visualmente, né? Mas quando eu dou um list do programa, eu evidencio aqui que ele está rodando com o XBasic, o Call Turbo, e no momento que é para ele dar um call lá, o command play, eu uso algumas instruções de assembly aqui anexado que faz a mágica acontecer, que faz ele funcionar. E o recurso, aqueles comandos do play que está no programa, o MML, que é a linguagem de música do Basic, ele não aparece no fonte. Você pode observar que não apareceu aqui nem quando eu compilei aqui gerei para o Basic interpretado mesmo. Ele não aparece porque ele tá inserido dentro da ROM num espaço de memória lá reservado. Então fica escondido.
para esse teste simples, assim, parece meio redundante eu não ter feito o play normal do Basic, mas eu vou agora para o teste 6 que vocês vão entender um pouco mais aqui o poder dessa estrutura. Aqui no teste 6, por sua vez, eu tenho aqui já uma cláusula nova aqui que é o file, que é quando eu insiro um arquivo mesmo, ele vai ler o arquivo. E aqui são dois comandos de música, dois textos de música, né? E aí, é, esse arquivo aqui, ele é arquivo de um arquivo de sprite. É um arquivo de sprite que foi compactado pelo Platter, pela ferramenta Platter. Esse arquivo de sprite, ele pode ser gerado por uma ferramenta lá que é o NMSX Tiles, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês num exemplo final. Mas você também pode pegar esse arquivo aqui, criar um arquivo binário é, é, com os bytes correspondentes ao sprite, por exemplo, todos os sprites que você quer, e aí você compactar completa. Você pode criar, por exemplo, um arquivo texto lá, um texto, botar um db e colocar os bytes do sprite e compilar com Pasmo, num Pasmo texto sprite.asm para sprite bin e depois fazer um platter sprite bin para sprite.sprite plet 5. Ele já bota o plet 5 no final, mas você pode fazer um comando como esse aqui, como algumas vezes eu já fiz. Você pode fazer na mão, criar um arquivo.txt com a cláusula db aqui em assembly, compilar o assembly para gerar um binário, e aqui estaria os dados do sprite e depois dar um platter para poder compactar esses dados do sprite. Mas isso aqui, nesse momento aqui desse teste, não é importante. Eu vou comentar isso com mais detalhes mais na frente. Nesse momento aqui não é importante. O importante é que o arquivo já existe, os sprites estão compactados com platter e eu tenho dois textos de música aqui. E aí o programinha vai lá, ele abre a screen, aí entra o primeiro comando novo. Esse aqui é um write sprite para a tabela de pattern, a tabela de padrões lá de sprites da VRAM. Aqui nesse comando que eu vou traduzir nesse comando, significa que eu vou pegar o primeiro recurso dessa lista, que é essa primeira linha aqui, que é o file, esse objeto, o objeto 0, e vou pegar esse dado que está lá compactado. Quando usa esse comando write sprite pattern, ele espera que esse arquivo seja compactado completo, para ficar menor na memória, né? Então ele pega isso aí, descompacta e joga na VRAM. Na linha seguinte ele põe o sprite lá, porque quando ele descompacta ele vai na sprite 0, sprite 1, sprite 2, ele faz a sequência correta. E aí ele mostra esse sprite na tela, dá um play da primeira música, o play do segundo, muda a cor do sprite, e aí eu posso mover esses outros comandos todos aqui para poder mover com as setas do teclado, mover o sprite pela tela. E aqui significa que se eu der um barra de espaço, ele vai finalizar o programa. Ele vai sair do loop. Então, basicamente, o que tem de diferente aqui são essa cláusula file, que eu consigo inserir dentro da ROM um objeto de um arquivo binário, que nesse caso é um arquivo compactado com platter, porque esse comando aqui exige que seja compactado com platter, e dois objetos de texto que também é inserido dentro da ROM, que vai ser lido pelo Play 1 aqui e o Play 2 aqui. O Play 2 que esse aqui é o 0, que é o 1 e é o 2. São os três objetos que estão na memória da ROM. Então eu vou compilar isso aqui como um interpretado. Eu vou limpar aqui a tela. Esse aqui é o teste 6. Eu vou compilar sem ser turbo. Na versão interpretada normal. Ele encontrou aqui os três recursos estão lá, ele encontrou. Aqui é o espaço que já foi ocupado da ROM. Quando você usa esses recursos extras que eu estou criando, ele vai ocupando mais espaço da ROM. Eu vou abrir aqui o emulador e vamos rodar aqui o teste 6. Ele está no modo interpretado. E quando eu rodo ele está tocando uma musiquinha. E aí está aí o sprite. Ele pegou esse sprite que estava lá no arquivo e carregou para a VRAM. A ferramenta primeiro pegou esse arquivo aqui e jogou dentro da ROM. Ele está junto com o código do Basic dentro da ROM.
ele está compactado porque ficou completa, como eu já falei. E esse comando pegou aqui o write sprite to pattern table, né? Quer dizer, ele vai escrever, vai gravar o sprite que ele leu desse arquivo e vai jogar na tabela de padrões lá de sprites. Então ele foi lá e jogou esse arquivo lá. Com a única linha, com duas linhas de comando, eu consigo pegar um arquivo de sprite e jogar na tela e jogar na VRAM. Então, tá aqui. Vou dar um espaço para poder fazer a listagem aqui do programa. Vou dar um list aqui. E daqui a evidência que você vê que não tem o arquivo aqui. O arquivo do sprite não aparece cláusula data, né, nada. Porque ele está escondido na memória ROM lá, está guardado lá na ROM. E aqui está o comando aqui, esse command de G0 aqui, é a mágicazinha que significa esse comando aqui. Eu compacto o comando para uma letrinha menor para poder ser mais rápido a execução. Então ele lê isso aqui e converte para um P-code aí, para um token para poder ficar mais rápido a execução. E o resto é o sprite, aqui é o command play que já foi falado antes, né? Que também está lendo dessa lista de recursos, né? Então, agora vamos rodar esse cara no formato turbo. Ele compilou aqui, ele disse que inseriu o Xbase, que o Xbase vai rodar em turbo. Esses programas aqui, o turbo vai ficar mais visível nesse momento aqui. Vou rodar de novo o teste 6, agora em modo turbo. E vocês vão entender aqui a diferença aí, provando que está realmente em modo turbo. Tá aqui, ó. Ele está com o Xbase rodando e aqui é o comando play rodando. Você sabe que o Xbase, quem conhece o Xbase sabe que o play não roda de forma normal, né? O Xbase não deixa. Então aqui, com esse artifício, o play você consegue botar uma música usando o play normal, com comandos MML normal do Basic, dentro de um programa Xbasic. Mas aqui está eu mostrando, provando que está compilado aí pelo Xbase, que está em turbo. Ó. O sprite ele roda ele se move numa velocidade que assim impressionante. Teria que botar alguma coisa nesse programa para poder, quando for mover o sprite, ele não ficar tão rápido. Isso aqui é a prova que está em turbo. Vou dar um espaço aqui para ele sair para poder listar o programa. Aqui é a listagem do programa, aqui está o turbo on aqui provando que está em modo turbo mesmo. E aqui está as cláusulas assembly que equivalem lá ao command do write sprite e do play. A mágicazinha aqui para fazer rodar isso de forma transparente aí dentro do Xbasic. Bem, esse aqui é o teste 6. Agora vamos passar para um teste um pouco mais elaborado, que é o teste 7. O teste 7 ele é exatamente igual ao teste 6. A diferença aqui no teste 7, ao invés de eu estar colocando os recursos dentro no início do programa, porque ele teria que estar no início do programa, né? Eu posso fazer no início do programa simplesmente um include, e esse include ele vai ler um arquivo pode ser qualquer extensão aqui. Eu botei .inc, mas poderia ser .txt, .h, o que vocês quiserem, mas ele pega esse arquivo, ele lê o conteúdo desse arquivo e insere aqui nessa posição do programa, esperando que dentro dele vai estar aquelas cláusulas, aquelas diretivas novas, que são file, text. Então tá aqui, ó, os mesmos que estavam aqui no teste 6, estão aqui no teste 7.inc. Só que eu poderia ter aqui zilhões de arquivos, 100 arquivos aqui, 100 textos aqui, e aqui no código eu só fazer o include e daí eu ia citando esses recursos. Aqui o resto do programa é igual, ele faz aqui o 0, o 1, o 2. Eu vou compilar ele rapidamente, não vou me repetir nesse teste, mas quando eu boto aqui o teste 7, ele compila igual e tal qual no teste 6 ele diz que tinha 3 recursos lá que foram encontrados dentro do programa, né? Quer dizer, ele leu esse arquivinho aqui, inc.inc, reconheceu os 3 recursos e aí inseriu dentro da ROM. Se eu rodar o teste 7, ele vai rodar igual o programa anterior. Vou rodar rapidamente só para mostrar para vocês. Mesma coisa, mesma situação, só que aqui eu estou rodando interpretado, né? Mais lento. Mesma coisa, né? Ele não aparece o include no fonte nem nada. Bem, agora vamos para um outro teste
que é o teste 8. O teste 8 é um teste rápido usando o comando draw. O comando draw aqui ele também não funciona no XBasic. Então aqui está um recurso de texto também, que aí você dá um command draw aqui, dizendo qual o recurso zero, ele vai rodar. Aqui é um programinha, um exemplo antigo que eu peguei na internet, e eu vou rodar ele aqui em modo interpretado. O draw aqui vai funcionar parecido com o play, mas provando que ele funciona. Eu vou rodar ele aqui já de cara como modo turbo, porque esse é o objetivo de ter esse command draw aí. O modo turbo tá lá com o XBasic. Eu vou rodar aqui o teste 8. Esse aqui é o XBasic compilando o programa e rodando o programa. E tá aí ele fazendo o draw, né? Provando que o draw que está rodando no modo compilado. Ele não vai acelerar muito o draw em si, porque o draw tá rodando o draw original do Basic. Mas tá aqui, ele rodou em 9 segundos. Dá um listado aqui, é o call turbo aqui, provando que estava rodando em modo turbo. Quando roda interpretado, ele dobra o tempo, fica mais ou menos uns 1800 essa contagem no modo interpretado. Mas está aqui o momento que ele faz o call draw aqui, o command draw aqui, ele faz como include em assembly. Então, vou agora mostrar o último exemplo, o último teste, que é um programinha já como se fosse uma simulação de início de jogo, onde eu tenho uma música, e eu tenho aqui quatro recursos. Né, quatro recursos aqui, o recurso 0, 1, 2, o 3 e o 4. Esses quatro recursos são arquivos que eu produzi usando a ferramenta de desenho do NMX Styles. Eu vou mostrar ela também aqui daqui a pouco. Mas o fato é o seguinte, que esse recurso aqui número 1, é, eu vamos seguir aqui no programa que tem um comando novo aqui que eu coloquei também, um command disable screen. Por aqui você pode dar uma desabilitada da tela. E aqui ó, está o enable screen. Isso aqui quem programa em assembly conhece, esses dois comandos. Então com esses caras aqui você, usando MX, isso aqui é tudo padrão MX1, né? Você pode desabilitar a tela e depois habilitar ela. Tem que deixar ela escurinha, sem mostrar nada, e depois habilitar. Por que isso aqui não é exigido, isso aqui não é obrigatório, eu coloquei só para testar o comando, mas o que ele está fazendo aqui entre esse disable e o enable, esse primeiro comando ele está escrevendo lá na tabela de padrões de tiles, de caracteres lá da tela. Ele pega o recurso 1, que é esse recurso aqui, esse arquivo aqui, o conteúdo dele que está compactado, ele descompacta na VRAM na tabela de padrões de tela, de padrões de caracteres de tela. Aqui, o recurso 2, ele descompacta na VRAM na tabela de cores, na tabela da VRAM lá de cores de tela. E por último aqui, esse último arquivo, ele descompacta esse arquivo aqui na tabela da VRAM, que são a screen, que é a tela, são os dados da tela realmente. E no último aqui é o sprite pattern aqui que a gente viu na anterior. Quer dizer, ele pega um sprite e, e poderia ter vários sprites aqui nesse arquivo, poderia ter, né, acho que o limite é uns 30, não lembro bem mais de cabeça. Poderia ter vários sprites e ele bota tudo isso lá na tabela de sprites na VRAM. Então, quem conhece essa programação da VRAM e conhece o NMX Styles, vai reconhecer esses arquivos aqui e vai reconhecer porque que tem esses nomes aqui, que é o call, o chart, o caracteres, a tabela de caracteres, de screen, e esses dois comandos aqui. Então aí ele dá um playzinho aqui no final, o sprite não está sendo movido, é só para mostrar. E vou rodar esse programa para vocês verem de início, para vocês entenderem visualmente o que esse programa faz. Eu poderia compilá-lo também, poderia entrar aqui e vou botar logo no modo turbo aqui. Ele compilou, achou cinco recursos lá dentro nesse código-fonte, e incluiu todos eles na ROM. E com isso a ROM ele gastou 10% da ROM, incluindo esses 5 includes, esses 5 objetos, recursos, mais o código basic, que é um código basic curtinho, né?
Então eu vou carregar esse island aqui, esse programa teste. Tá aí, ó. Aqui é a telinha de fundo que ele carregou, com suas cores. E aqui é o sprite. E a musiquinha rodando ao fundo. Então, assim, aqui ele tem os caracteres que são esses caracteres que estão aqui, são esses objetozinhos aqui. Aí ele tem a tabela de cores, que são as cores desses caracteres que estão aqui. Ele tem a própria tela, que são os próprios códigos dos caracteres que vão aparecer na tela, daqui até o final, né? E aqui o arquivo do sprite, que é esse carinha aqui, nosso amiguinho aqui. E essa tela foi produzida pelo NMS Styles, aqui, ó. Aqui é o programa. Algumas pessoas já viram isso aqui na internet, mas aqui tá a telinha. Como eu não configurei corretamente as cores, ele está tudo azul aqui. Eu não ajustei certinho. Porque isso aqui é um teste, eu não quis. Mas o correto era para ele estar com as cores pretas aqui, com as telinhas pretas aqui. Era para eu ter forçado, porque eu não modifiquei, mas era para ter forçado. Vai ficar preto, realmente. E aí a gente desenha isso aqui nessa ferramenta. E, por exemplo, a tabela a tela em si, você grava por aqui, ó, screen, você exporta. Você diz que é um arquivo compactado, completa, e um arquivo por tela. Se você quiser ter várias telas, depois sair cada tela uma, um nível, você pode ter um arquivozinho para cada tela e depois gravá-los como se fosse um recurso diferente lá dentro da ROM e você faz, ó, bota na tela o recurso 1, agora o 2, o 3. Você poderia até, ali eu não mencionei, mas ao invés de colocar uma constante numérica, eu poderia estar colocando uma variável inteira aqui, uma variável íntegra, do tipo inteiro, que ele também aceita variáveis. Ele aqui ele vai gravar a tela, quando eu uso essa opção, ele grava esse arquivo aqui, que é o arquivo da tela. Aí você tem os arquivos dos tiles, que aqui ó, você exporta o binário em formato compactado completo. Você usa esse cara, ele vai gravar esses dois caras, a tabela de caracteres e a tabela de cores. E o sprite você pode desenhar com essa ferramenta aqui de sprite dela aqui. Vou dar um novo aqui e desenhar o sprite aqui, salvar e infelizmente ele não tem uma opção de salvar já. Ele salva o arquivo em formato sprite aqui, mas ele não salva compactado. Você tem que compactar por fora. Aí o desenvolvedor dessa ferramenta poderia já integrar o Platter para já gravar isso aqui de formato Platter sem você ter que ir lá por fora e compactar, né? É uma pena, mas você desenha por aqui, ele gera lá o código assembly, você compila, gera o binário, e do binário você pode completar por fora compactar, que aí você gera, você acaba gerando esse arquivinho aqui do sprite. Bem, pessoal, então assim, com essa ferramenta, assim, é provado que é possível, mesmo com essa parte básica, começar a montar pequenos jogos. Essa tela tá feia aqui porque, obviamente, eu não sou um artista gráfico de pixel art, mas é possível fazer umas telinhas legais, tocando a música básica ao fundo e montar um pequeno jogo simples em Basic, adicionando os recursos, várias telas de recursos, usando essa ferramenta mais o NMX Styles. Eu pretendo mais na frente incluir um tocador, um player mais profissional. Isso eu estava discutindo aí com o Mário Cavalcante, essa ideia. Eu estou esbarrando em algumas limitações desse player que a gente escolheu, porque ele tem um código interno, um código automodificável. Isso aí é um padrão de codificação que hoje em dia é meio condenável, né? Porque meio que torna o código mais difícil ainda de entender e mais difícil de manter e questão de compatibilidades. Então pelo código assembly dele ser automodificável, ele me impede de colocá-lo dentro de uma ROM e rodar direto na ROM, que seria o ideal porque eu poupo memória. Porém, eu estou pensando em dar uma modificada nesse código assembly para poder tirar esse automodificável dele, porque é possível fazer.
Estava até vendo com o Mário se tem alguém que poderia me ajudar nisso aí para que eu possa tocar outras partes daqui da ferramenta e não perder muito tempo com o player em si, né? Se o player estivesse funcionando adequadamente, eu não precisaria estar debugando o próprio player, né? Mas é, isso aí faz parte. Então, pessoal, assim, é o que eu tenho para mostrar aí hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês meio que compreendam o que é essa anotação. Essa anotação, se você entrar aqui na ferramenta, eu vou apagar aqui a tela e rodar só o nome da ferramenta, ele mostra que tem um parâmetro menos aqui, um traço doc, que ele mostra a documentação. Então, se eu botar aqui traço doc, ele vai mostrar uma listagem grande, mas uma listagem dos comandos que foram implementados. Alguns estão testados, outros não. Por exemplo, aqui dos recursos, dos resources, tá aqui os três que foram implementados, né? Os comandos que foram estendidos está aqui. Eu boto o número do recurso aqui. Tem umas opções de rodar o recurso como se fosse um programa assembler, ou como se fosse um texto de Basic. Não tá testado ainda, nem todos aqui estão testados, mas estão implementados. E alguns comandos aqui, o Disable Screen aqui. Esses aqui é o player que foi eleito aqui o Mário indicou como um player fantástico, matador de arquivos PT3. Eu não sou muito conhecedor de áudio, mas pelo que eu percebi de áudio do MSX, mas pelo que eu percebi é bastante usado. Então aqui estão os comandos que eu vou implementar ainda. Assim que esse código assembly eu conseguir tirar essa parte dele de ser automodificável, esse cara vai ser implementado esses comandos aqui. E aí algumas funções também que eu implementei para dar uma ajuda em algumas tarefas que eu acho que mais na frente eu vou precisar, né? Por exemplo, eu posso precisar saber se, tá, se eu usar o command play, se eu tentar identificar se está a música tocando naquele momento. Então existe um comando, a função play do Basic que o XBasic não compila, mas eu criei aqui, implementei um user 2 aqui que retorna a mesma coisa. Bem como também, assim, uma coisa que sempre me incomodou é que o comando inc, ele retorna uma string, deveria retornar o código ASCII do caractere, já que eu retorno um caractere só. Então eu criei aqui uma alternativa a ele que retorna o código ASCII e também o input dólar não roda no XBasic. Então eu fiz uma alternativa também que não retorna string, retorna o código ASCII. Então com esse comando, por exemplo, esse aqui, eu poderia estar implementando comandos de teclado de forma mais fácil, controle de teclado de forma mais fácil, né? Como o player 1 usa as setas, o player 2 usaria as letras do teclado. Seria mais rápido do que estar usando o inc aqui, convertendo o string, que é uma coisa demorada, que é custosa na memória e no processador, né? Então, tá aqui a documentação básica aqui, que tem adicional. E vou tentar expandir aqui ao máximo que as coisas que foram aparecendo que foram interessantes. É, uma uma limitação. Eu estou usando uma rotina que eu achei interessante aqui, uma implementação do Platter que copia direto da memória para a VRAM, que descompacta direto da memória para a VRAM, só que ela tem uma limitação, ela só roda até a Screen 4 ou Screen 5 do Basic, né, do MSX, se eu não me engano. Screen 5 para cima, que usa muito mais RAM, e essa ferramenta não descompacta, não manda para VRAM. Mas aí é um ponto aí que eu vou ver depois, logo porque assim, eu sempre foco muito mais no MSX1, que é o que vem da minha memória afetiva, meu velho Hotbit é um MSX1. E para mim é mais desafiador fazer as coisas funcionarem de forma legal assim no MSX1 do que um computador mais moderno, né? Mas isso é uma discussão, é uma outra discussão. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem da implementação. E aí vamos para frente.